Sejam muito bem-vindos aí ao nosso terceiro e último encontro da Jornada Técnica NR13. Cara, é um privilégio para mim estar aqui com vocês. Mais um dia, mais uma aula, mais um encontro para falar sobre algo que eu gosto tanto, que é a norma NR13. Nos dois primeiros encontros, né, como vocês puderam avaliar aí, vocês assistiram, tiveram até tempo, né, essa para isso, vocês conseguiram então ver uma base sólida para compreender a NR13 de forma técnica e estratégica. Isso é o ponto principal, tá? Então, na primeira aula, nós entendemos, ó, os fundamentos da norma NR13, os pilares, que é a integridade e segurança, que são os dois pilares que sustentam a norma, nós vimos isso. Aprendemos como identificar o equipamento enquadrado na NR13 através do cálculo de produto PV e também discutimos por que desenvolver uma visão técnica é essencial para que você possa dominar e atuar, né, como um profissional nessa área. Na segunda aula, nós também avaliamos muita coisa. Entendemos melhor aí o conhecimento, né, e levamos tudo isso para a prática. Nós vimos, por exemplo, como que uma inspeção realmente acontece. Vimos lá o passo a passo da inspeção. Existe, claro, muita coisa para estudar ainda sobre inspeção. Nós vimos um vaso de pressão, dois, né? Dois cases reais nessa segunda aula. Acho que foi muito importante. E se você não viu a primeira e a segunda aula, gente, volta lá, veja, porque é muito importante para que você pegue realmente todo o conteúdo, tá? A importância de saber analisar e entender melhor o documento, né, como o prontuário, as inspeções anteriores de campo e também toda a documentação que envolve ali um vaso de pressão. Ter um olhar mais crítico, né, mais capaz de interpretar os comportamentos dos equipamentos durante os processos. Isso é importante e ficou bem claro nessa segunda aula. E hoje nós vamos então conectar todas essas peças, tudo que a gente viu nessas duas primeiras aulas, nós vamos então conectar hoje. Eu quero mostrar para vocês que a especialização em NR13 ela vai muito além de conhecer a norma e de realizar talvez inspeções básicas, né? Eu já falei isso na segunda aula, falei um pouquinho na primeira aula também. Essa esse conhecimento, essa especialização, na verdade, ela envolve construir uma carreira baseada em conhecimento técnico, experiência e prática. E desenvolvimento contínuo, ou seja, né, eu sempre falo isso, né? Eu não paro de estudar nunca. E se você quer ser especialista, você também não vai poder parar de estudar nunca, porque cada dia tem uma coisa nova, uma coisa boa para a gente aprender. Tem um amigo meu que sempre fala, e eu sempre lembro isso, né, que é o Luizão, amigão meu aqui de Ribeirão Preto, que falou, ó, cara, se você aprender uma coisa nova, né, por dia, em um ano você aprende 365 coisas novas. É isso que a gente precisa. O especialista, ele precisa sempre estar evoluindo tecnicamente e fazendo treinamentos, jornadas, né, técnicas como essa, é muito importante você dar sequência, né, e eu falo sobre isso sempre. Vamos conversar um pouquinho agora sobre quais as competências, né, diferenciam então os especialistas, como eu já falei, né? Vamos conversar hoje sobre quais competências diferenciam um especialista e quais caminhos você pode seguir, então, para evoluir profissionalmente dentro dessa área e transformar todo esse conhecimento adquirido numa jornada muito maior do que essa jornada de 3 dias, né? Uma jornada, sim, de oportunidades reais, de crescimento para a sua carreira. É isso que eu quero, galera. É isso que eu quero aqui. Eu quero que você não pare por aqui, eu quero que você continue. Eu quero que você continue uma jornada muito além dessas 3 aulas, ok? Bem, vamos lá. Se o primeiro encontro, então, nos mostrou o que é a norma NR13, a gente já entendeu que ela é uma norma voltada para garantir a integridade e segurança, falando dos dois pilares, né? Integridade e segurança de equipamentos de alto risco, como vasos de pressão,
tubulações, caldeiras e tanques metálicos. Então a gente já entendeu isso. A segunda aula mostrou como que nós podemos aplicar na prática isso, ok? Nós tivemos então ali situações reais, né, do dia a dia. O que que você pode encontrar numa inspeção de vaso de pressão, como corrosão, né? O que que você precisa estar atento nessa visão estratégica, nessa visão mais técnica. E aí, agora nós vamos transformar isso tudo nessa trajetória de alto nível profissional. Então, é esse conhecimento, né, associado a tudo, toda a prática que eu já tenho e eu estou passando para vocês aqui para chegar nesse alto nível. Mas eu vou começar aqui falando o seguinte, ó, né? Interessante essa imagem aqui, é uma imagem muito antiga, né? Essa foto aqui, ó, ela foi tirada, eu tinha 19 anos, tá? Essa foto eu estava dentro de uma caldeira também. Então eu mostrei uma foto eu dentro de uma caldeira há um mês e meio atrás, alguns meses atrás, e agora eu estou mostrando uma foto minha aqui, ó, cara, há mais de 28 anos atrás, né? Então, naquela época, eu estava dando ali meus primeiros passos, né? Meus primeiros passos para a área de inspeção de integridade de equipamento. Eu estava dentro dessa caldeira lá no Rio de Janeiro, né? Era 1900 e, sei lá, 1997, 98, mais ou menos. E, claro, já faz muito tempo, mas eu me lembro ainda, porque eu tinha essa vontade, né? Eu ainda não era engenheiro, eu atuava como um inspetor de campo naquela ocasião. E aí eu queria ser um especialista. Essa era a minha vontade, esse era o meu desejo, né? Eu queria ser um especialista em NR13, um especialista em integridade e segurança, e muito menos, né? Muito muitas pessoas imaginam, né? Pô, mas e aí, né? O que que aconteceu? Muita coisa aconteceu. Foram 28 anos. Então, toda a experiência que eu tenho, eu guardei, né? Eu fui somando experiência, né? Somando experiência em todas as minhas viagens. Hoje eu conheço todo o Brasil, conheço até, né, lugares fora do Brasil, justamente trabalhando com a norma NR13, trabalhando, né, dentro dessa área. Eu era muito jovem naquela época, mas eu já tinha essa intenção de crescer dentro dessa área. E graças a Deus, né, deu tudo certo. Eu ainda, né, como eu falei, não era engenheiro, atuava como inspetor na época, fazia análises também, análises metalográficas, né, réplicas metalográficas, tudo isso dentro da NR13, dentro dessa parte de estudos de integridade de equipamento. Eu não sabia também calcular, né, espessura mínima de caldeira, de vaso, de tanque, de tubulação. Não tinha esse conhecimento. Mas eu tinha uma coisa que era muito importante, que era a disposição em aprender todos os dias. Então, se eu multiplicar aí 28 anos de experiência, né, vezes 365 dias, você vai ver então quantos itens ou quantas coisas eu fui capaz de aprender dentro desse mercado nesse tempo todo. Então, desenvolvi uma visão técnica, né? Tive muita experiência de campo, né? Muita prática. Cara, isso é importante, é você ter esse conhecimento, essa evolução profissional e entender que tudo são etapas, né? São tudo etapas. E essa especialização, ela acontece como consequência da jornada. Eu sou hoje o especialista que eu sou por conta dessa consequência. Hoje eu tenho contratos, né? Vou falar aqui, contratos já milionários com empresas do ramo, justamente porque eu sou uma autoridade dentro desse assunto, né? Mas não foi do dia para a noite. Nós estamos falando de 28 anos de experiência. Costumo falar mais de 20, né? Mas é isso, 28 anos de experiência. E se hoje você talvez está começando, né? Talvez você está aqui fazendo essa terceira aula dessa jornada técnica NR13 e pensando assim, nossa, que legal, pô, que legal que é isso aqui. Avaliar equipamento, fazer inspeção de campo, né? Avaliar, calcular vasos de pressão, né? Fazer teste de válvula, teste de manômetro, entender os mecanismos de dano, isso é muito legal. Eu quero entrar nessa área. Se você hoje está começando, né, aí talvez ainda
não é um profissional, mas se você quer atuar e quer ser um especialista, você está no caminho certo. Então, parabéns. Continue estudando, continue indo, né, a campo, se coloque à disposição para aprender e para associar o que você está aprendendo hoje aqui e o que você vai aprender mais para frente, né, nos outros treinamentos que você vai fazer, nas outras especializações, associe tudo isso com o que você tem hoje, com a vontade de aprender. É isso que eu quero que você tenha, vontade de aprender. E a experiência, a excelência, né, ela não acontece do dia para a noite, ou de um dia para o outro. Ela é construída todos os dias, né? Uma inspeção de cada vez. E talvez você entre para atuar no mercado como um inspetor ou como um auxiliar técnico, né? Ganhando pouco, mas você já vai começar a ter a prática, a experiência de campo, que também importa, associada ao conhecimento que você está tendo agora aqui e ao conhecimento que você vai ter nos próximos treinamentos que você vai fazer comigo, tá bom? Essa é a jornada técnica NR13. Então, que você está participando aqui e você pode com certeza ter assim, ter um conhecimento completo, né? Um conhecimento que pode realmente te levar do zero a especialista nessa área. Isso é importante. É você entender isso e você procurar saber como funciona. Beleza? Gostou da minha foto? Né? Tá aí, ó, a minha fotinha. Bem, cara, é importante isso, né? É importante você ter uma especialização continuada. E aí eu vou te falar o porquê. A NR13 ela muda, né? Às vezes você vê, né? Eu mostrei lá, falei que a norma foi criada lá em 1978 e agora ela já mudou. Então era só vaso, pressão, caldeira, agora já tem tanques metálicos, agora tem tubulações. E aí, né? O que vai vir para frente ou o que vai mudar nas próximas normas? O próprio ASME, ele tem as suas revisões, ele tem as suas atualizações, que é o código de projeto. E quantos outros códigos de projeto, né, existem também, e você precisa entender eles. Então, imagina que essa jornada de 3 aulas não é o suficiente para que você consiga chegar onde você quer. Pensa o seguinte: da mesma forma que a tecnologia muda, né? As coisas das indústrias mudam, né? Nós também precisamos estar sempre nos atualizando. Quem acredita que terminou, né, de estudar, já finalizei meus estudos, agora é só curtir. Não, tá errado. Tá errado, errado, errado. Nunca vai ser um especialista na área, principalmente se não tiver vontade de realmente aprender mais. Então, um profissional diferente, ele nunca deixa de aprender. Esse é o ponto, ok? Quando a gente fala sobre essa questão de aprofundar, né, tecnicamente, a gente está falando sobre ter, né, situações como, é, como validar algo, por exemplo. Então, imagine o seguinte: aqui você tem, né, como se aprofundar em vasos de pressão. Eu estou aqui te mostrando como que funciona essas inspeções. Eu estou aqui criando oportunidades para você e eu estou mostrando para você, por exemplo, que um vaso de pressão ele tem inúmeras situações que vão acontecer. Lembra que eu falei sobre a questão da norma, né? Eu até falei, mostrei a norma para você. Vou até mostrar aqui de novo para você essa norma. E eu quero pontuar algo interessante aqui, que é o seguinte. Quando você pega a norma NR13, lá no início, né? Eu mostrei para você aqui. Então, aqui as atualizações, tá vendo? Olha lá, ó, de 1978, aqui, ó. 1978 até, ó, 2022, que foi a última atualização. Mas aqui, ó, eu mostrei para você o campo de aplicação. Falamos sobre esse item aqui na primeira aula, né? Que é a questão da categorização dos vasos, a questão do produto PV. Então, mostrei isso para você, tá? Aí tem o item 1322, que é a norma, né? Que é o item que são vasos de pressão que não enquadram na NR13. Olha lá, ó. Esta NR não se aplica aos seguintes equipamentos. Olha que interessante isso aqui que eu quero mostrar. E eu vou falar para você isso porque aqui está o pulo do gato, né? Você vai entender que realmente tem muita coisa ainda que você precisa entender, tá certo? Agora, ó, sim. O item A, ele fala sobre recipientes transportáveis, vasos de pressão destinados a transporte de produtos. Olha que legal isso aqui. Eu falei hoje, semana passada, eu falei com o Leandro, que é um parceiraço meu, né?
E aí ele falou: Ah, Marcos, eu tô com essa situação. Eu falei: Cara, peraí, deixa eu gerar um documento aqui para você explicando essa situação. Então vamos lá. O que que seria vasos de pressão que não se enquadram na NR13 por ser um, ó, vaso de pressão? Tá vendo aqui, ó? Vaso de pressão, ó, destinado ao transporte de produtos. Tem inúmeros equipamentos que são destinados ao transporte de produtos. Deixa eu explicar para vocês mostrando esse item aqui, ó. E aí eu vou te mostrar depois por que que você tem que dominar tudo isso, né? Aqui eu criei para ele lá um documento que eu chamei de vasos de pressão destinados a transporte de produtos, né? Aplicando na NR3. Eu mostrei para ele o item, tá vendo aqui, ó, o item que fala, que é o item 1322, né? A linha A, que fala exatamente sobre esses vasos. Ele tem uma situação lá que é a seguinte: ele tem um equipamento destinado a transporte de produto que ele é abastecido no sistema. Aí ele falou assim: Marcos, o equipamento ele é abastecido no sistema, né? Mas ele não tem válvula de segurança e ele não tem um manômetro de controle. Ele está reprovado da norma NR13? Eu falei assim: olha, me passa como que é a situação. Aí ele me passou. A situação é essa daqui, ó. Ele tem um sistema de abastecimento, aí ele vai lá, tem uma válvula de isolamento, né? Na verdade, é assim, hoje não tem esses itens de segurança. É simplesmente o sistema de abastecimento direto no vaso. O que que eu falei para ele? Cara, eu falei, cara, então é o seguinte, ó, mesmo não sendo um vaso de pressão enquadrado na NR13, o que que você deve pontuar? Você tem que ter uma válvula de segurança que protege o sistema contra a sobrepressão e você tem que ter um sistema, um manômetro, né, que monitora a pressão durante o abastecimento ou enchimento do equipamento, né? Tendo esses dois itens aqui, ó, você consegue o quê? Garantir que o seu sistema de abastecimento esteja ok, validado seguro. E aí, isso vai fazer com que esse equipamento aqui, por exemplo, ó, nunca passe da pressão de set point da válvula. Então, imagina que essa válvula aqui, o equipamento é de 8 bar, eu quero que ele chegue a 8. Então, resumindo, ele tem que ter um cálculo, uma pressão ou uma PMTA de 10 ou maior. Essa válvula ela tem que atender pelo menos a PMTA desse vaso, que seria 10 ou maior. Quando eu começo a fazer o abastecimento, na hora que eu chegar em 8 bar aqui, eu vou fechar essa válvula, vou tirar o vaso daqui e ele vai embora. Vai ser transportado. Ok? O que que vai proteger o sistema? Essa válvula aqui. Essa válvula, ela vai me garantir que enquanto eu estou fazendo o abastecimento do vaso de pressão, ele não atinja a PMTA dele. E, ou seja, vai garantir que o vaso continue íntegro e seguro. Ah, mas esse equipamento não enquadra na NR13? Não, a conclusão técnica é essa, né? Que ele não enquadra. Mas o que que é importante? Ah lá, ó, é importante você ter o dispositivo, né, de segurança e controle. Você precisa ter critérios de monitoramento para pressão. A inspeção periódica dos componentes é importante, porque olha lá o que fala a norma. Vamos voltar aqui. Pegando aqui, ó, a norma, tá vendo? Olha só o que que fala o item 1323. É esse item aqui, galera, ó. Olha só o que que fala aí. Ó, o disposto 1322, ele não exime o empregador, olha lá, ó, de inspecionar e executar a manutenção dos referidos equipamentos e de outros sistemas pressurizados que ofereçam riscos aos trabalhadores, acompanhando ou acompanhadas ou executadas por um responsável técnico, né, e observados e recomendados pelo fabricante. Ou seja, o que que isso significa? Mesmo aquele equipamento não sendo um vaso de pressão enquadrado na NR13, ele precisa de controle. E quem que pode controlar, né? Olha aqui, ó, um técnico ou técnico responsável. Ou seja, você que é profissional que está se especializando na NR13, além das demandas, olha que louco isso, galera. Além das demandas NR13, enquadramento, ou seja, fazer cálculo de produto PV, prontuário, inspeção de NR13 e ter uma continuidade nisso, porque você está cuidando bem do seu cliente, você vai ter uma continuidade. Além disso, você ainda pode oferecer para o seu cliente serviços relacionados a qualquer outro equipamento.
Porque a norma, ela tira fora esse equipamento, que ele é um item, um vaso de pressão transportável, de transporte de produtos, né? Na verdade. Só que se ele é de transporte de produtos, então é Deus dará, ó, é qualquer coisa, serve? Não, ele precisa também dos mesmos critérios. A única coisa é que eu não vou categorizar esse equipamento. Eu não vou falar que ele é categoria um, 2, 3 ou 4 ou 5, porque ele não é um vaso de pressão enquadrado e categorizado na NR13, mas ele precisa de controle. E eu, como engenheiro, vou vender esse trabalho para o pessoal. Vocês entendem como esse documento, né, esse relatório ou esse item, ele ajuda a gente, né, a ter mais demandas ainda? E aí, falando um pouco mais sobre conhecimento, né, falando um pouco mais sobre esse conhecimento, eu queria mostrar para vocês o relatório. Como que é um relatório de ensaio, né? Ou seja, um relatório de inspeção periódica, extraordinária, inicial, né? Quando a gente fala de relatório, de qualidade ou qualidade na montagem do relatório, é importante que você entenda que para que você consiga, né, esse resultado, você tem que ter conhecimento, experiência e metodologia. Então, quando você aprende com quem está há mais de 20 anos, né? Não vou falar 28, né? Há mais de 20 anos no mercado, a sua evolução ela é muito mais rápida. Percebe? Então, quando você tem uma documentação montada para alguém que já tem essa experiência, que tem mais de 10 mil vasos de pressão, como, né, sendo responsável por mais de 10 mil vasos de pressão anualmente, isso é experiência que pode ser passada. Então, o que eu estou fazendo com você aqui é passar essa experiência para você. Que além de tudo isso que eu já falei de demanda, além de tudo isso que eu estou falando aqui, você ainda tem a oportunidade de estar do lado de alguém que tem mais de 20 anos de mercado. E você tem a oportunidade de ter acesso a documentos técnicos, como relatórios, prontuários, memoriais de cálculo, procedimentos passo a passo da inspeção de vaso de pressão, caldeira, tudo propostas técnicas. Você tem como ter acesso a propostas técnicas, a metodologias de precificação, a planilhas de precificação, aprendendo não apenas a elaborar esses documentos, mas também a atuar, a vender, a crescer profissionalmente dentro do mercado da NR13, a entender demandas como essa que eu acabei de mostrar para você. Cara, a NR13 está falando. Você tem lá uma porrada de vasos de pressão. Tem empresa aqui, ó, que eu atendo que tem 600 vasos de pressão em uma empresa. Se você cobrar R$ 1.500 para fazer uma inspeção periódica, cara, você vai quase R$ 1 milhão para fazer um trabalho como esse. Então imagina o seguinte: você pode ter acesso a tudo isso atuar, vender, crescer profissionalmente no mercado, é isso que é se profissionalizar. É isso que eu estou oferecendo aqui para você. É algo extremamente fora da curva. Isso faz você economizar tempo, e tempo é dinheiro. Por que que eu falo que faz você economizar tempo? Quando eu comecei lá atrás, eu não tinha nada disso. Eu não tinha a internet, né? Eu não tinha situações como essa, alguém entregando conteúdo gratuito para mim. Então, isso você tem hoje, você tem que, cara, agradecer a Deus todos os dias, porque você vive num tempo, numa época onde as oportunidades são gigantescas, meu irmão. Hoje você consegue economizar tempo, porque e dinheiro, né? Claro, porque tempo é dinheiro, para fazer uma especialização. Você consegue tudo isso que eu te falei aqui, ó, de forma imediata, se você quiser. Muita gente acredita que trabalhar com a NR13 é apenas preencher um formulário, emitir um laudo. Como eu falo, né? Ó, entregar uma ART. E não é. Quem realmente atua nessa área sabe elaborar um relatório de inspeção e sabe que isso exige muito mais do que simplesmente medir uma espessura ou tirar uma foto. É preciso interpretar as normas,
aprender os códigos de projeto, conhecer os mecanismos de danos, como já foi falado aqui, calcular as espessuras mínimas, avaliar a PMTA, definir critérios de inspeção e, principalmente, justificar tecnicamente cada decisão tomada. É isso que vai colocar você no topo dessa classe, no topo dos profissionais que estão aqui. Agora, imagine o seguinte: quanto tempo você levaria para aprender tudo isso sozinho? Eu não levei 28 anos, né? Ao longo de 28 anos eu aprendi tudo isso. Mas quanto tempo? Sei lá, 5 anos? Talvez? Talvez se você falasse, não, eu vou aprender sozinho. 5 anos? Quantos anos seriam necessários para descobrir, por tentativa e erro, né? Como elaborar um prontuário? Sei lá, vou abrir lá o ASME 8, divisão 1, lá no PG 27, eu vou lá no G 27 e vou fazer o cálculo que está lá, as fórmulas estão lá, né? Quanto tempo você acha que você levaria? Imagine agora você não gastar nenhum desse tempo, você ter tudo, né? Sei lá, em 10 horas de treinamento, você ter tudo isso, você ter acesso a todas essas informações. Foi exatamente, né, para encurtar esse caminho que eu decidi reunir mais de 20 anos de experiência em um único método de ensino. Exatamente. Imagina ter acesso, então, a modelos que eu utilizo diariamente para os meus clientes no mercado atualmente. Imagina você ter esses modelos de relatórios técnicos, né, como esse aqui que você está vendo, só a capa aqui por enquanto, eu vou mostrar ele daqui a pouco. Você ter procedimentos técnicos, né, com passo a passo das inspeções por escrito, tudo lá. Você ter formulários, você ter checklists de inspeção de campo, né, e ainda acesso a aplicativos que elaboram com inteligência artificial relatórios de inspeção, relatórios técnicos. E ainda reúnem tudo isso, né? Realizam a gestão dos equipamentos para o seu cliente. Olha que louco, mano. Hoje a gente está numa era, né, que não é só papel, existe a gestão. E quando você consegue ter essa questão da gestão alinhada a toda essa técnica que eu estou falando para você aqui, você vai dar um resultado mas muito significativo, um resultado exclusivo, talvez, para a indústria, para a planta industrial. Imagina o seu cliente abrindo o computador, digitando um login e senha, abrindo uma dashboard gráfica com informações lá de quantos equipamentos ele tem, quantos equipamentos vencem no próximo mês, quantos equipamentos precisam de placa de identificação, quantos equipamentos estão aprovados ou reprovados, tudo dentro de uma dashboard gráfica. E aí? Já pensou você vender isso para o seu cliente? Você pode ter acesso a isso tudo. É isso que eu estou te oferecendo. Eu não estou aqui falando só de uma jornada de 3 dias, uma jornada técnica de 3 dias. Eu estou falando de uma jornada técnica de uma vida diferente do que você tem hoje. É isso que eu quero para você. Eu quero que você entenda a oportunidade que você está tendo aqui. E mais do que receber esses materiais todos, né? Aprender exatamente como utilizar esses materiais, entender a lógica por trás é importante. E é isso que eu quero que você entenda e que você desenvolva, né? A capacidade de elaborar tudo isso com segurança e independência. Por que que o objetivo, então, não é apenas entregar esses modelos prontos, né? Por que que eu não estou aqui só para vender esses modelos para você? O objetivo é fazer com que você compreenda o raciocínio necessário para construir esses documentos e atuar com confiança na área. Você vai reduzir muito tempo, mas você vai aprender a entender todos esses documentos e aplicar na prática isso. E existe um detalhe que quase ninguém ensina, e aí eu vou falar para você agora. Você pode ser um especialista, você pode ser um excelente profissional tecnicamente, mas se você não souber apresentar uma proposta, precificar corretamente um serviço, demonstrar para o seu cliente, né, o valor que você tem para ele,
cara, dificilmente você vai conseguir performar, dificilmente você vai conseguir transformar o seu conhecimento, tudo que você tem, numa carreira sólida e lucrativa. E é aqui que está a cereja do bolo, irmão. Não é só técnica, é venda, é prospecção, é entregar, né, o que realmente o cliente merece, entregar e manter o cliente. Porque quando você faz isso, você fecha o ciclo, né? Você vende, você entrega com excelência, você monitora, o cliente tem essa dashboard gráfica, você consegue fazer tudo, cálculos fundamentados. Aí você tem o quê? A consolidação do seu cliente. Você fecha o ciclo e você consolida ele. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai fazer a gestão integral dos equipamentos dentro da indústria. E aí nós estamos falando de um, cara, aí o jogo é outro. Aí eu não estou falando de uma inspeção de R$ 2.000. Eu estou falando de clientes que vão te dar 40, 50 mil reais por mês. Clientes que vão te dar, que seja cliente menor, 20 mil por mês, para que você cuide, né? E você entregue técnica, excelência, especialização, conhecimento, visão técnica, tudo isso num pacote, numa gestão completa para o seu cliente. E você vai manter ele ativo. Cara, isso é fantástico. Dá uma olhada aqui no relatório. Vou te mostrar aqui o documento para você entender um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, ele ficou na minha outra tela aqui. Agora acho que vai dar. Ó, esse aqui então é o nosso modelo de relatório, tá? Esse modelo de relatório ele já está no NR13 Report, que é o nosso sistema, né, que gera o relatório, faz essa integração junto ao cliente, ao mini gestor. Então ele já está lá, tá? Você vai ver, você vai falar, vou falar mais sobre isso depois, mas é a oportunidade que você tem, tá vendo? Então você tem aqui. Esse relatório ele já serve para você fazer abrangências interna e externa, inspeção inicial, inspeção periódica e extraordinária, tá vendo? Então você tem todos esses itens, né? Que é a inspeção, a data da inspeção, da próxima, etc. Aqui você tem a categorização do vaso de pressão, e aí vai, né? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas só para você entender esse modelo de relatório ele já está validado há muitos anos, né? E claro que ele passou por atualizações, né? Eu acho que é interessante até, inclusive, falar sobre isso. Vai ter gente que vai falar assim, ah, mas esse relatório é muito grande, e tal, mas está tudo aqui, tudo que você precisa, inclusive a validação ou a avaliação estrutural. Então, você tem aqui a medição de espessura, você tem aqui um campo, que é a validação, a comparação com os dados de projeto. Então, você tem as espessuras, né, encontradas, as espessuras mínimas aqui, tá vendo? Ó, as espessuras mínimas, aqui as espessuras encontradas, e aqui a diferença, que é a sobreespessura para corrosão. E aqui é a vida útil do equipamento. Então, olha lá, tá vendo? Ó, o que que vai limitar? É o item D em 8 anos. O que que é o item D? Vamos lá ver. É o tampo direito. Aqui, ó, tá vendo? Então, esse modelo de relatório, ele já está muito, muito avançado, né? E ele mostra tudo para você, a questão da categorização, olha lá, ó. Ele tem os itens de categorização já. Aqui o cálculo de produto PV, ele já faz automaticamente também. Então, tudo isso já valida, né, o equipamento. E aqui o laudo, né, de entrega. Alguns anexos, né, que sempre é importante você ter, a inspeção interna, por exemplo, ó, tem um pouco de corrosão, mas isso aqui não afeta ainda a espessura, e aí vai. É isso que a gente fala. Esse tipo de modelo, esse tipo de entrega, né, é algo que realmente vai fazer toda a diferença, tá certo? E é isso, galera. Eu quero assim, eu quero que você entenda que tudo isso aqui foi de grande importância, é de grande valia. E você está com a oportunidade aqui de ter toda essa estrutura na mão. Pessoal, é o seguinte, ó, ao longo desses 3 encontros, né, nós falamos aqui, ó, nós falamos sobre os fundamentos da NR13, foi falado sobre isso. Falamos sobre desenvolver uma visão técnica
E vimos, né, como que essa visão técnica bem desenvolvida, aplicada na prática, durante a inspeção funciona. Mas, na verdade, não é só isso. Porque isso aqui tudo é só o começo. É o que eu estou falando para vocês, é só o começo. Se você realmente deseja se tornar um profissional diferenciado, se você realmente, né, vê isso como uma oportunidade, algo que vai realmente te ajudar além da norma, você precisa dominar todos esses pontos. Você precisa dominar cálculos, você precisa dominar interpretação dos códigos de projeto, precisa dominar a elaboração de memoriais de cálculo, entender os mecanismos de danos, como eu falei, né, na aula 2, tomar decisões técnicas com segurança. Isso é importante, aprender a transformar esse conhecimento que eu estou te mostrando aqui agora em uma carreira sólida. Isso que importa. Na minha opinião, gente, na minha opinião, existe um excelente ponto de partida. Ponto de partida é mais ou menos o que eu apresentei para vocês aqui nessas 3 aulas, que é os vasos de pressão. Então, assim, ó, por que que eu estou falando em ponto de partida? Se você nunca fez um treinamento de especialização, como eu estou apresentando aqui, por exemplo, a forma mais rápida de você evoluir é tendo um ponto de partida. E os vasos de pressão são o ponto de partida. Você não precisa começar inspecionando a caldeira da Bracel lá, de Laranjais Paulista, lá, que é a maior da América Latina. Não. Você vai começar inspecionando os vasos de pressão, igual esse aqui que eu apresentei para você, né? Um compressor de ar da Chaperini ali. Esse compressor de ar aqui, para fazer uma inspeção, um laudo, né? Um laudo de inspeção, calibração da válvula e do manômetro, mais o memorial de cálculo, eu cobrei R$ 2.500. Isso dá para fazer em um dia, né? Vamos falar que você feche um trabalho desse por semana. Nós estamos falando aqui em R$ 10.000 no mês, né? Ah, mas tem que pagar imposto. Cara, quanto mais imposto você paga, mais você está lucrando. É assim que funciona. Trabalhando com vasos de pressão, você desenvolve então a base necessária para compreender e praticamente todos os outros conceitos de integridade e segurança. Quando você começa na questão do vaso, você já passa a entender, porque existe uma complexidade aqui e, na verdade, é o que eu estou te mostrando, estou te ensinando isso hoje. E é pensando exatamente nisso, né, que eu preparei esse próximo passo. Eu preparei um treinamento muito mais profundo do que essa jornada, do que essas 3 aulas, né? Muito mais profundo, prático, né? Com vídeos práticos, inspecionando o vaso de pressão, passo a passo, no vídeo mesmo. Isso, né, para quem decidiu que quer realmente deixar, né, de conhecer apenas a norma de forma rasa e quer atuar como um verdadeiro especialista, é isso que você precisa. É um conhecimento mais profundo. É algo mais dedicado do que essa jornada. Pô, a jornada foi top. 3 aulas sensacionais. Aprendi muita coisa aqui. Imagina, então, num treinamento voltado exclusivamente para tudo isso. Aprender a calcular vaso de pressão, aprender a fazer a inspeção, aprender a fazer uma calibração de válvula de segurança, de um manômetro, aprender a cobrar quanto custa isso e ter acesso a todos esses modelos de relatório. É isso que eu estou oferecendo para você. E amanhã eu vou apresentar para todos vocês, né, mais detalhes de forma exclusiva para quem participou aqui da jornada, para quem está seguindo, porque você já mostrou que você quer, né, se aprofundar nessa área, então, exclusivamente para vocês eu vou apresentar mais detalhes. Eu vou mostrar exatamente o que você vai aprender, né, com esse conhecimento e o que você pode fazer para acelerar a sua evolução profissional e por que que tantos engenheiros, né, inspetores e técnicos já decidiram trilhar esse caminho. Você vai entender isso. Se essa jornada, então, de 3 dias, né, fez sentido para você, você gostou e está aqui até agora, eu tenho certeza que você não vai querer deixar passar essa oportunidade, né, que nós vamos te dar amanhã, né? Cara,
com certeza, eu tenho certeza de que o que vem pela frente, né, se você já gostou da jornada, o que vem pela frente é muito melhor e vai fazer total diferença para você e para a sua vida. Eu fiquei aqui, né, até agora com vocês, e eu queria que vocês continuassem, né, atentos ao grupo de WhatsApp, né, que foi o grupo que a gente divulgou ali todas as informações, que é lá que nós vamos colocar informação desse novo treinamento, né? Não é nada que você tenha, porque esse é um treinamento novo mesmo que eu criei justamente para para dar sequência nessa jornada, né? Então nós vamos jornada de 3 dias? Não, a jornada é muito maior. E amanhã eu vou abrir essa oportunidade e mostrar para você, então, qual é o próximo passo para que você tenha realmente uma grande carreira e um futuro brilhante dentro da NR13. Beleza? Muito obrigado. Queria agradecer novamente a todos vocês. Cara, fiquem com Deus e até amanhã. Atento lá ao grupo de WhatsApp.